Boa tarde, né? Hoje é boa tarde, hein? Hoje é boa tarde, hein? Muito boa tarde a todos. Respeito o pai mais uma vez na área. Hoje, episódio 22, Fabinho. Cara, pior que você não sabe. Mal começamos, os caras estão usando o nosso sotaque aqui, falando que puxa o R, cara. Eu sei. Sacanagem, velho. Eu sei. Galera, muito obrigado aí pelo feedback de vocês, tá? Nosso último episódio foi maravilhoso, que foi o episódio especial do Dia dos Namorados com o Scooby e a... Pra quem namora, foi legal, né? Pra quem namora, pra quem é casado, foi legal. Você ficou meio triste, né? Queria aqui, fazer um agradecimento mais uma vez à Mariângela, que preparou pra gente. Infelizmente, a gente teve um problema técnico. Não foi ao ar a homenagem dela, mas, já falei com ela, tá tudo certo, tudo resolvido. Vai pro corte depois, né? Vai pro corte, viu, Mariângela? Vamos seguir? Bora. Pessoal, hoje nós estamos aqui com 2 convidados de peso, tá? Nosso programa, para quem já acompanha a gente, sabe que o nosso programa é aberto a todos os tipos de convidado e a gente lida com todos os tipos de público. Então, o Fabinho vai fazer as honras da casa aqui, vai apresentar nossos 2 convidados de peso e vamos seguir com a entrevista. Então, já fazia tempo que a gente queria trazer o pessoal da política para o nosso programa, né? Sim. Recebemos um convite de uma pessoa, que eu falei nos bastidores pra galera aqui, mas não deu certo por conta de agenda. E aí, finalmente, né, temos aqui hoje Rubinho Nunes e Guto Zacarias. Ambos pré-candidatos, hein? Rubinho para deputado federal e o Guto para deputado estadual. Os caras estão uma brincadeira não, filho. Pesado, né? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. A gente sabe da agenda de vocês que é muito corrida. Então, já de antemão aqui agradecer demais aí a vocês, viu? Não, obrigado, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, é uma honra estar aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo. Sei que vai ser um programa legal, já falei aqui, manda a braba pra gente, sem meias palavras, que vai ser divertido. É isso aí, vamos fazer um programa bem legal. Aí, mais uma vez, obrigado pelo convite e pela audiência que tá assistindo, que vai assistir a gente, né? Já que é gravado. Respeita o pai, hein, gente? Vamos seguir lá, hein? Depois vocês ajudam a gente, hein? É isso aí, respeita o pai, vamos soltar os cortes. Divulga os cortes lá, hein? Eu tô com a minha colinha aqui. Galera, a parada é a seguinte, para começar, não dava para deixar de lado esse assunto, né? Vocês ficaram puto ou não com o Arthur pelo que ele fez lá na Ucrânia? Pô, mas é óbvio. Não tem como ninguém ficou mais puto que a gente, pelo amor de Deus. É porque, assim, primeiro que o áudio do Arthur, ele foi totalmente reprovável, né? Não tem, acho que uma pessoa que concorde. Criticam mais, outros menos, mas todos concordam que foi errado. Só que a gente sabe que o Arthur sofreu o cancelamento e a cassação não por conta do teor do áudio, mas sim pela postura que ele sempre adotou na Assembleia Legislativa. Ele nunca se curvou ao sistema, aos demais quadros, enfim. E aí vê figuras como Barros Munhoz, acusado de receber 3 milhões de propina em Itapira, querendo ser o bastião da moralidade para julgar ele. O delegado Olim, que uma semana depois falou que a Isapena teve sorte de ser assediada, apalpada por um deputado bêbado dentro do plenário, que também não foi cassado. E aí vem o Arthur, o único a ser cassado. Gente, vamos concordar que foi um exagero, mas era um projeto de 4 anos que vínhamos construindo. O Arthur vinha performando bem. A gente está vendo o quadro do governo do estado e ele teria condições de disputar de igual para igual essa eleição em um partido grande. Infelizmente, um projeto que se encerrou por conta de uma atitude completamente infantil, desarrazoada que ele cometeu. O Rubinho falou perfeito, né? Ninguém ficou mais puto com o Arthur do que a gente brigou com ele, etc. E depois teve que fazer a defesa porque os ataques estavam começando a ficar desproporcionais. Óbvio que o Arthur errou, o áudio é reprovado, a gente tem que reprovar esse áudio, não foi bonito, nada disso, mas em nenhum momento ele cometeu um crime. A gente tem que lembrar que a viagem dele com o Renan para a Ucrânia acabou levando de doação privada R$200 mil para ajudar os refugiados ucranianos. Então o Arthur ajudou os refugiados numa viagem que ele fez de licença, né? Era carnaval, enquanto o presidente Bolsonaro foi pro Guarujá, Lula deve ter ido fazer não sei o quê, o Arthur tava lá na Ucrânia ajudando ali com o seu próprio dinheiro, sem nenhum dinheiro da Assembleia, ajudando ele, o povo ucraniano, e ele mandou um áudio bobo, um áudio machista ali, escroto, mas como eu falei de manhã cedo na Jovem Pan, ser escroto ainda não tá no Código Penal. Então ele fez tudo isso, mas nada disso ser um crime, ele ser cassado na Assembleia. Tem o Fernando Cury que assediou uma deputada, estava bêbado, na votação mais importante de um deputado estadual, que é a votação do orçamento, apalpar uma deputada no plenário da Assembleia, esse cara não é cassado, significa que a cassação do Arthur não é pelo que ele falou, mas sim pela personalidade que ele tem e pelo que ele representa, né? Bem colocado.
Realmente, eu vi esse fato do assédio com a deputada lá, foi feio mesmo. Foi um negócio bizarro. Mas, infelizmente, né? Perseguições, né? As perseguições. Inverte o fato. Imagina que a deputada assediada, não sei se vocês são casados ou não, mas seja mulher de um de vocês. E vê um sujeito bêbado encoxar ela e apalpar. Eu posso comer, de verdade. Ia ser na base da muqueta que ia resolver o problema. Não tem outra situação. E aí a gente pega pro Código Penal. Se eu te ameaçar, olha, eu vou te dar um tapa. A pena é muito menor do que se eu vier e te dar o tapa. Então ali o Arthur confabulou. E o Cury foi lá e realizou o ato. E a desproporção é evidente. O Cury tomou uma pena menor do que o Arthur. É evidente que os lacaios da Assembleia não estão nem aí para paridade de penas, para isonomia, simplesmente querem, de alguma maneira, tirar o Arthur da política, porque o Arthur renunciou e ainda assim levaram ele à cassação, porque a questão é muito mais tirar um adversário que eles não conseguem conter, não conseguem combater. É isso, né? Lembrar a natureza da Assembleia. A Assembleia é um lugar, o Rubinho sabe, longe de tudo. Se a população quer ir para uma votação na Assembleia, não tem transporte público, é difícil chegar na Assembleia. Porque a ideia da Assembleia, né, diferente da Câmara Municipal, da Câmara dos Deputados, do Senado, é ser distante da população. É não ter visibilidade para deputado ficar lá 20, 30, 40 anos, se for possível, sem visibilidade, sem TV, vai ficar quietinho ali, com as suas emendinhas ali, fazendo coisas estranhas com emenda, com vários privilégios, com vários assessores, torrando e não produzindo nada. Chegou simplesmente um deputado estadual que tem 2 milhões no YouTube, tem milhões de seguidores nas redes sociais, colocando o celular na cara de todo mundo e expondo, falou, pô, você tá gastando muita coisa, o que você está produzindo? E a galera queria, obviamente, extirpar ele, voltar para aquele marasmo da Assembleia, mas é como ele falou, né? Tiraram uma cabeça, a gente vai colocar 4 no lugar. Os caras acharam que eles iam tirar o Arthur Duval para não ter visibilidade, agora que eles vão ter bastante visibilidade mesmo. Mas, Guto e Rubinho, o negócio é o seguinte, voltando na época do impeachment da Dilma, eu acompanhei a época, né, não só vocês, mas outros grupos também, e eu lembro muito bem que naquela época o poder que vocês tinham de mobilizar multidões, cara, era visível, gigantesco, dava para você perceber. Como que tá agora? Esse poder ainda existe? Essa capacidade de mover multidões ainda existe no MBL? Acho que não era um poder que era do MBL. Naquela ocasião havia uma revolta popular muito grande por conta dos escândalos que o PT vinha sucessivamente realizando desde quando o Lula assumiu a presidência em 2003, certo? E aí você tem mensalão, enfim, petrolão, tudo que foi desencadeado ao longo de todo esse período, somado à crise econômica, somado aos desmandos do governo Dilma, a escalada autoritária do PT, e aí o caso do Bessias levou o documento para nomear o Lula para fugir da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato que foi demonstrando esses esquemas, os indivíduos que foram presos, isso gerava revolta nas pessoas. O MBL nada mais era do que um instrumento catalisador dessas revoltas para a realização de manifestações de protestos e que as pessoas pudessem, de alguma maneira, expor o que estava acontecendo, o que elas sentiam e ter um resultado efetivo. Porque além de catalisar, a gente tinha a parte de atuação política, que era onde efetivamente eu atuava no movimento já nessa época, com articulação com deputados, enfim, para que acontecesse o impeachment. Então é um contexto histórico que foi construído e que culminou no impeachment da Dilma Rousseff. Hoje, não existe esse fervilhar de revolta popular. Por mais que a gente tenha um presidente completamente inadequado, incompetente, com esquemas, de outro lado, um bandido que tenta voltar à cena do crime, que é o Lula, e trazendo consigo o Geraldo Alckmin, que é uma grande incoerência, enfim. As duas partes, elas apoiam os candidatos delas, mas não há um fervilhar tão grande quanto aquela época. O MBL, ele atua hoje como uma força política, tem a capilaridade de mobilização, tem crescido especialmente em nível de militância. A gente tem a academia do MBL com mais de 2.000 alunos formando militância, quadros que vêm a ser pensadores, que vêm a trabalhar no bastidores, novos quadros políticos. Eu acho que o movimento ele tem crescido e se adaptado a uma nova forma de fazer política que está acontecendo no país. Exato, né? Porque o MBL mesmo, apesar de ser um movimento social, movimento de mobilização social, a gente não tem um toque de Midas, a gente vai apertar um botão e vai falar, vão as suas, e tipo, a Paulista tá lotada. Não, a gente tá no nosso melhor momento. Tipo, a gente acabou de fazer vários vereadores, fez vereador em São Paulo, São Bernardo, Sorocaba, Santo André, 4º deputado federal mais votado, 2º deputado estadual mais votado em 2018, o Arthur disputou a prefeitura da cidade de São Paulo, uma das 10 maiores do mundo, ficou na frente do PT e do Bolsonaro. Então a gente está no nosso melhor momento. E é também o momento mais difícil de levar a população nas ruas, porque em 2016 a população tinha esperança.
Fala, pô, tinha Operação Lava Jato, tava vendo político bandido, vagabundo sendo preso, e a chance de derrubar uma presidenta, presidenta é fogo, né? Uma presidente absolutamente corrupta ali, né? Fez corruptelas ali, pedalada fiscal, etc, que destruiu a economia do nosso país. A população tinha esperança. Hoje a gente não tem. A gente abre qualquer pesquisa, o primeiro lugar das pesquisas é o Lula. É o cara que, pô, fez tudo que fez, petrolão, mensalão, saque de estatais, desvio do BNDES para ditadura internacional, tá liderando as pesquisas, não sai nem na rua. O cara tá fazendo uma campanha que ele não sai na rua, mesmo liderando as pesquisas. Segundo lugar, o governo Bolsonaro, que é um governo ruim. O governo Bolsonaro é ruim, tá em segundo porque o primeiro é o Lula, e o Lula em primeiro porque o segundo é o Bolsonaro. Então, como a gente vai olhar para essa população que tá vendo o Brasil do jeito que é, a Operação Lava Jato sendo desmantelada, a cara que foi preso agora tá sendo, tá acabando ficando basicamente inocentado, e estão perseguindo, na realidade, os juízes da Lava Jato, vai chegar nesse cara e falar, não, você tem que sair às suas, cara, confia no Brasil. A população tá absolutamente desanimada. Então o MBL tá maior do que estava em 2016, mas não tem mais aquela sensação social que o Brasil pode mudar, infelizmente, né? Não, com certeza. O Guto, aproveitando já, você falou a respeito dos vereadores, deputados que vocês colocaram na política. Quais são as prioridades do seu mandato? Opa. Caso... Cara, eu quero focar, se eu ganhar a eleição, né, se o povo achar que eu mereço ser um dos 94 representantes do povo paulista na Assembleia, eu quero focar principalmente na educação. Então, tem projetos de educação e educação financeira que eu quero tocar, que eu acho que é onde a gente pode mudar ali com mais perfeição a sociedade aqui no estado, né? O primeiro é o ICMS educacional, que é o que fez o Ceará ter uma educação tão boa, que fez o Espírito Santo ter uma educação tão boa, que ele consiste no incentivo para o prefeito melhorar a educação. Porque hoje o prefeito ele pode melhorar a educação e se reeleger, ou chegar na eleição e mentir que melhorou a educação e se reeleger. A gente tem que colocar métricas para o prefeito poder ter mais verba. E aí como é que a gente vai fazer? Um incentivo, que é o que o Ceará e o Espírito Santo fizeram. Você pega um pedaço do ICMS, e esse pedaço do ICMS só é entregue para o prefeito se ele melhorar a educação seguindo o ranking em uma métrica do IDEB. Ou seja, melhorou a educação, você vai ter verba para chegar na eleição, fazer obra, fazer o que você quiser. Não melhorou a educação, não adianta mentir. Você não vai ter dinheiro, não vai conseguir fazer suas obras. Então você dá um incentivo para o prefeito melhorar a educação. Funcionou, é uma política pública baseada em evidências, funcionou no Ceará, funcionou no Espírito Santo, se for implementado em São Paulo vai funcionar também. Aí o programa Jovem Capitalista, que ele quer aumentar a educação financeira do povo paulista, né, dos nossos jovens, né, para tirar esse déficit de educação financeira e aí diminuir, obviamente, o endividamento do Brasil, que já está em 71% das famílias. Todo mundo endividado, todo mundo na mão dos bancos. Se esse programa Jovem Capitalista, que o Arthur já fez, né, que é de minha autoria, e o Rubinho também protocolou em São Paulo, o Márcio Combo, vereador de Santo André, protocolou. Foi aprovado em Valinhos. Foi aprovado em Valinhos pelo Gabriel Bueno, também do MBL. Se esse projeto for aprovado, a gente vai ter mais educação financeira nas escolas, vai diminuir o endividamento, as pessoas vão sair da mão dos bancos, até para poder tomar crédito, aí quando for abrir um empreendimento, ter mais valor ali para iniciar esse empreendimento. Acho que esses dois são os principais aí, até para não... Inclusive, eu vi, acho que foi a Luciana Genro, né, criticando esse projeto de lei, não foi não? Exato. E o mais bizarro foi recente agora, né? O mais bizarro foi esses dias, né, na Assembleia, né, do Rio Grande do Sul, teve um projeto de educação financeira, que obviamente ia ser muito bom, eu vi o projeto, é maravilhoso, eu apoio, é porque eu tenho um projeto de educação financeira para o estado de São Paulo, para as cidades, e ela votou contra, ou seja, é uma comunista, ou seja, em tese ela não gosta de bancos, ela está defendendo o direito dos alunos de serem absolutamente entregues para os bancos. Hoje, quase todas as famílias do Brasil estão na mão dos bancos, estão endividadas, estão tendo que, tá devendo mil pro Bradesco, está tendo que pagar 10 mil. E aí vem um comunista e defende isso. Mas não tem que ter educação financeira, não. Pelo amor de Deus. É que foi um comentário de uma burrice tremenda da parte da Luciana Genro, né? Vamos analisar o que ela falou. Ela falou que as pessoas não têm acesso à renda, que o dinheiro das pessoas não chega ao fim do mês. Então, por conta disso, não tem que ter educação financeira. Ou seja, o pouco que as pessoas têm, eles não podem saber como gastar. E aí ela vai e critica, porque a essência de um socialista é justamente querer que as pessoas não tenham acesso ao conhecimento, porque a partir do momento que eles passam a saber de alguma coisa, eles não vão ser socialistas. Qualquer pessoa que pensa um pouquinho vai rechaçar, ou como uma imbecil, como a Luciana Genro vem a propagar, a falar e defender. É absurdo. Pergunta pra vocês, pesquisas. As pesquisas eleitorais, essas que são divulgadas aí, vocês acreditam? Eu acredito. Eu vejo pode haver uma disparidade pequena em razão de fórmula, umas jogam um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas se você parar para comparar, a grande maioria oscila dentro da margem de erro. Tem uma pequena variação, até porque a pesquisa ela é uma fotografia daquele momento que foi rodado. Quando a gente para analisar o histórico de pesquisas, tirando algumas distopias que acontecem, especialmente por ondas que são criadas,
elas refletem mais ou menos o cenário eleitoral daquele momento. Então há uma certa metodologia, nós já fizemos pesquisas internas nossas e a gente conseguiu checar com o que a gente tinha de métrica de rede social, o que a gente tinha de métrica também de população e outras questões locais, a gente foi comparando, especialmente o estudo estatístico que vem, e sempre bateu muito. Então, infelizmente, o cenário que eu vejo em pesquisas hoje, eu vejo ele como real. Infelizmente. Foca no infelizmente. Nós somos liberais conservadores, então a gente tem que ser cético com as coisas. Eu acho que as pesquisas acertam, mas elas têm erros, porque não tem jeito, é feito por humano e humano erra pra caramba. Mas, no geral, as boas pesquisas, se não acertam, elas chegam muito próximo. Aí tem pesquisa que a gente sabe que é vagabunda, pesquisa do PT com a Haddad de 70%. Isso aí não dá, isso aí não é pesquisa, isso aí é panfleto. Você pega aquela que é feita junto com a CUT, é um instituto, eu não lembro o nome, não sei se CNT, CUT. Pô, CNT. Cara, a pesquisa é feita pela CUT, não dá. Então, naturalmente ela não é confiável. É um panfleto pra ficar mentindo pra população, vota nele que ele vai ganhar. Mas as boas pesquisas, elas tendem a acertar. É que tem várias metodologias que você acaba, por exemplo, atingindo um grau de candidato, no outro não. Por exemplo, sendo um candidato que é mais de rede social, acho que a pesquisa não capta tanto. Candidatos que são mais de rua, que são mais da população, o cara que estava na TV, você faz uma pesquisa na porta de um metrô, de ligação, você capta mais. Então tem metodologias que acabam atrapalhando um candidato ou outro. Mas no geral, na fotografia geral, elas tendem, as boas, a acertar. Bom, tem uma dúvida aqui, pessoal. E essa terceira via, cara, que não emplacou? Não existe. O que aconteceu? Pô, cara. Não existe. Eu sou muito claro, a terceira via naufragou, falhou. Por quê, Rubem? Nós tentamos emplacar ao máximo, trabalhamos nomes de terceira via, nos dedicamos... O Danilo foi zoeira, né, de vocês, né? Foi. Nossa, sacanagem. Então, zoeira, né? Foi um movimento dele ali, enfim. A gente estava tentando chamar a atenção para um problema que era justamente a criação de uma terceira via. E, infelizmente, as forças políticas, especialmente as mais tradicionais, elas tendem a esperar o último momento para se lançar. Parece que é vergonha. Vou ser candidato. Parece que é um grande crime. Você já está se preparando para roubar um banco. Meu amigo, não é assim. Se você não se coloca, não coloca seu nome à disposição, não trabalha seu nome, naturalmente você não vai ter condição de viabilidade. Você pega o Bolsonaro, por exemplo, ele está em campanha desde o dia da posse. Entendeu? Desde o primeiro dia de mandato está em campanha. O Lula, dentro da cadeia, já estava em campanha. Entendeu? Então, faltou a construção de um nome, faltou a construção partidária. O Sérgio Moro falhou diametralmente, falou de forma miserável na construção dele enquanto candidato a presidente, no trabalho político. Ele pecou, às vezes eu acho, até por um pouco de arrogância, imaginando que ele chegaria e fala, olha, eu aprendi o Lula, eu sou candidato a presidente, me aceita em qualquer lugar. Ele desprezou a construção política, que não é crime, não é errado, é necessário que seja feito. Ele desprezou a articulação partidária. São habilidades que nós criticamos que faltam para o Jair Bolsonaro e que ele tinha que se investir nessas habilidades. Se ele não conhece, que lesse, que estudasse, que chamasse pessoas para ajudá-lo. Não construiu isso, afundou, naufragou com a terceira via, naufragou com o projeto dele e talvez tenha naufragado até com qualquer possibilidade de candidatura também por erros toscos e infantis, como, por exemplo, mudar o domicílio eleitoral em cima da hora para um flat. Tem jeito. A gente do MBL, fomos o movimento que mais trabalhou pela terceira via. Sempre, terceira via, que depois virou um slogan quase que nacional, começou com a gente. A gente apoiou pra caramba. Às vezes até fisicamente. Apoiou pra caramba, a cara nossa sendo acusado de todas as acusações possíveis, justamente pra destruir a terceira via e pra ficar ainda mais polarizado e que aí um ajuda o outro. O Lula ajuda o Bolsonaro, ele pode falar, eu tenho meus erros, mas vai votar o Lula, e vice-versa. O Lula tá lá também fazendo, eu tenho meus erros aqui, tal, mas vocês vão votar no Bolsonaro? Eles não queriam ter uma alternativa que a gente tentou construir, do Akendoe, infelizmente, não deu certo, mas não era um projeto do MBL, era um projeto de país, não dá pra continuar com o Lula, e não dá pra continuar com o Bolsonaro, não dá pra voltar pro Lula também, né? E vocês acham que o Ciro não é competitivo, então? Não tem ninguém competitivo. Então, ou seja, o Lula ou o Bolsonaro? O dia 1º de janeiro de 2023, com muita tristeza, com dor em todos os órgãos possíveis e imagináveis, ou será o Bolsonaro ou o Lula o próximo presidente. Não tem outro nome que vai ser. É esse o cenário. O que resta pra gente? Construir um parlamento. Qual vai doer mais? Vai doer. Eu tiro na mão, eu tiro no pé. Não é qual vai doer mais. Você vai tomar um tiro. Você prefere na mão ou no pé? Não tem. O Ciro Gomes não é uma questão de competitividade, já tá em primeiro. Eu não vou votar no Ciro Gomes. Acho que o projeto dele de economia pro país já deu errado no Brasil e em todos os lugares do mundo. Acho que ele não é um cara de renovação. A família dele é uma família quase coronelista. O Ferreira Gomes comanda um Ceará há 300 anos, 200 anos, e ele tá lá ainda, sem fazer o Ceará virar essa potência toda aí.
Então, não acredito no Ciro Gomes, não acredito no plano econômico dele, tirar pessoas do SPC do O Ceará. Ciro é bastante interessante, ele atribui as piores qualidades do Lula e do Bolsonaro numa única pessoa. Então, como você... É exato. É um cara autoritário que não entende nada de economia, que tem arroubos histéricos, assim, histriônicos, é um coronel. O que resta pra gente? Porque, afinal de contas, o cenário é horrível, tem uma catástrofe se avizinhando. Resta construir um parlamento forte, que tenha a capacidade de atuar de forma independente, tanto faz quem seja presidente, seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja o Ciro, que vá trabalhar bons projetos, caso haja um sopro de luz na cabeça dessas pessoas e traga alguma boa pauta, e que faça oposição sempre que precise, que não se venda, que não seja um parlamentar de centro, que não seja um petista louco defendendo o Lula, ou então um bolsonarista de cego defendendo o Bolsonaro, para a gente ter pelo menos alguma esperança de que, através de um parlamentarismo branco, a gente consiga ter anos um pouquinho melhores do que a gente já está tendo agora. Exato, que a gente tem pré-candidato para a Câmara Federal aí que estão praticamente prostituindo o conceito de ser um deputado federal. Agora, Eduardo Bolsonaro. Zambelli. Se o Bolsonaro ganhar, ou a Carla Zambelli, se o Bolsonaro ganhar, ele vai fiscalizar o governo Bolsonaro? Não vai. Se o Lula, Guilherme Boulos do PSOL, qualquer deputado do PT, se o Lula ganhar, eles vão fiscalizar? Se tiver um Petrolão 3, um Mensalão 3, esses caras vão fiscalizar o governo Lula? Não vão, já não fizeram. Então tem que ter gente lá que é capaz de fiscalizar tanto o governo Bolsonaro, tanto o governo Lula. Eu acho que o MBL são os melhores para isso, porque nós já fizemos isso. E vamos analisar o contrário também. Você acha que o Eduardo Bolsonaro ou a Carla Zambelli tem condição de fiscalizar o PT? De fazer oposição? A Carla Zambelli não consegue assinar sem colocar o polegar, tem o QI de um chimpanzé. Vota É errado, uma vota pessoa sem querer. completamente incompetente, vota errado sem querer. O Eduardo Bolsonaro, ele não constrói nada em comissão. Ele entra dentro de uma comissão, faz um discurso ali para ter uma metade e vai embora. Ele não sabe o que acontece lá dentro da Câmara. Ele anda com uma corte de seguranças ao redor dele como se ele fosse um rei. E aí você pode botar o Luiz Felipe, que o grande projeto dele é tirar o feriado de Tiradentes e voltar pro dia 20, que é o dia do descobrimento do Brasil. 300 anos depois, a família real quer continuar sacaneando Tiradentes ainda. Esse é o grande Luiz Felipe, o príncipe, maravilhoso deputado bolsonarista de São Paulo. Enfim, essa gente não tem capacidade. Bibo Nunes, que só sabe usar privilégio, alugou uma BMW e fala que é enxugar gelo. Enfim, o tio Trutz, essa gente toda não tem capacidade. Do outro lado, você pega, por exemplo, o Carlos Aratini, o próprio Guilherme Boulos. Você acha que eles vão conseguir fiscalizar o Bolsonaro? Não fizeram nada até agora. Ficam o tempo todo puxando o saco de um bandido, de um ex-presidiário, ao invés de cumprir o papel deles enquanto oposição, enquanto parlamentar. O que a gente precisa é de gente que fiscalize, tanto faz quem seja presidente. Claro. Agora, por exemplo, eu não sou do métier político, né? Eu não manjo muito. Mas veja só. Se o Bolsonaro entrar, são mais 4 anos. Sim. Não pode se reeleger. Pelo que eu sei, a lei não permite ainda, né? Sim. Se o Lula entrar, são 4 anos, com possibilidade para mais 4. Pensando no que vocês falaram aqui, qual que é o cenário menos pior para vocês, então? Não é 4 anos ou 8 anos. O Bolsonaro pode colocar um sucessor, como o Lula fez. Não, mas vamos pensar na figura dos dois O agora. Bolsonaro ele vai ficar 4 anos, mas aí você tem que contar os 4 anos que ele já ficou. Mas você está São 8. esquecendo o fator adverso da vida. Algum deles pode morrer no meio do caminho e encerrar o período. Mas a A pergunta gente que eu faço... a gente tem o Lula com a saúde debilitada, a idade avançada. Por mais que ele fique postando foto com uma meia para mostrar que tem o saco grande, não é uma pessoa que gosta de grande saúde. Que a coxa do Lula. O UOL falando que a coxa do Lula tá viril. E de outro lado você tem o Bolsonaro que não sai do hospital. Cumpre a férias, segunda-feira atestado que ele foi pro hospital. Não, mas de toda maneira, o Lula pode não ficar esses 4 anos, pode perder para outro, como o PT perdeu, o Haddad perdeu o Bolsonaro pode fazer um sucessor. Mas qual o cenário menos pior para vocês? Não tem menos Entre pior. Lula e Bolsonaro? Não tem menos pior. Os dois acabaram de governar o país. Os dois entregaram o Brasil com todas as piores métricas possíveis. O Bolsonaro vai entregar o Brasil na 3ª maior inflação da América Latina. Só vai perder para Argentina e Venezuela. Ou seja, também não dá para competir com a Argentina e Venezuela. Mas com os outros que dá para competir, o Brasil ganhou. Está em 3º de inflação. 4ª maior taxa de desemprego do G20 do mundo. Tipo, o governo é ruim. Eu nem falei de pandemia. Nada disso. O governo Bolsonaro é ruim, não privatizou nada. Essa privatização da Eletrobras não é uma privatização. Você tem um MBL criticando uma privatização porque a privatização não é boa. A gente nasceu justamente para defender essas pautas. Governo horrível. Então não tem acusação de corrupção, ministro caindo, 2 ministros já caíram por corrupção. Ele fica com essa balela, o único governo sem corrupção. Por que o Ricardo Salles caiu? Que ia ser preso. Por que o Milton Ribeiro caiu? Que ia ser preso. Tava fazendo corrupção lá. Ele tirou do cargo e deixou o cara ser investigado. Corrupção no governo, orçamento secreto, tratoraço, emenda de não sei o quê.
Não dá pra continuar com esse cara. E também não dá pra ter o Lula que já saqueou todas as estatais, pegou as estatais, entregou pro Centrão. A gente colocou o Bolsonaro lá dizendo que ele era contra o Centrão e que ele fez 100 bilhões de cargos pro Centrão. O Centrão que já saqueou essas estatais, agora se você pegar o nome lá de quem tá dirigindo ela, é os mesmos caras do Centrão. O Aldemar Costa Neto, mandando no país, foi o cara que dividiu cela com o José Dirceu no Mensalão. Ou seja, não tem menos pior. Os dois são muito horríveis. Então vocês vão ou votar branco ou vão votar nulo, é isso? Eu vou votar nulo. Vou votar nulo. Só pra título de curiosidade. O valor do Petrolão deu 40 bilhões, certo? Um puta escândalo de corrupção. Assim, avassalador e repugnante. Orçamentos secretos são 30 bilhões por ano, é um petrolão por ano que o Bolsonaro criou dentro da lei para ficar comprando parlamentar. O que era o petrolão? Utilizar dinheiro de uma estatal para cooptar parlamentar. O que é o orçamento secreto? Você utilizar a verba pública via emenda parlamentar para compra de parlamentar do Centrão. Ou seja, são duas faces da mesma moeda, não dá para escolher entre os dois. E o pior de tudo é que o Bolsonaro fez esse projeto de poder ali para se salvar. O homem mais poderoso hoje do Brasil é o Arthur Lira. Presidente da Câmara, que não tá na linha sucessória, né? Não tá na linha sucessória porque ele é condenado por corrupção. Então a gente tem um cara que é presidente da Câmara, o homem mais poderoso do Brasil, que tem 30 bilhões por ano, aí fica fácil, e aí esse cara condenado por corrupção do Centrão, do PP, o partido mais investigado da Lava Jato. Todo mundo fala do PT, com razão, mas o partido mais investigado da Lava Jato é o PP, do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, colocou a mãe no Senado. Esse é o Brasil do Bolsonaro. Ele vem com, não tem como, não, o Brasil do Bolsonaro é esse aí. Tem coisa depois. Cara... Deixa eu só tirar uma... Eu quero saber a opinião de vocês, porque assim, o Lula quer desarmar as pessoas, o Bolsonaro quer manter. Qual a opinião de vocês em relação a isso? Bolsonaro não quer armar ninguém, pelo amor de Deus. Eu sou a favor do armamento civil, eu sou a favor. O Bolsonaro não é, ele mandou no começo do mandato dele, foi uma das primeiras coisas que ele mandou uma MP, uma medida provisória, para a Câmara, tentando melhorar, aumentar ali o armamento civil, permitir, afrouxar o acesso ao civil. O Rodrigo Maia, que era o presidente da época, apoiado pelo Bolsonaro, criticado pelo MBL, né? Tu não fala que o MBL tá com o Rodrigo Maia. Quem apoiou o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, foi o Bolsonaro. Fomos chamados de traidores por imbecis como a Carla Zambelli logo no começo, porque nós não apoiamos o Maia e eles apoiaram. Aí o Bolsonaro mandou esse MP, o Maia barrou o MP e falou, ó, esse projeto tem que ser via projeto de lei, não pode ser MP. E o Bolsonaro tá no Congresso há bastante tempo, sabe disso. O que o Bolsonaro fez depois desse recado do Rodrigo Maia? Mandou um PL, mandou outro MP. Aí o Maia barrou de novo e falou, cara, você tem que mandar um PL. E aí ficou por essa. Aí ele o Congresso não deixou armar a população. Cara, o Congresso falou, cara, não dá pra ser MP. Tem que ser um PL. Você vai mandar o PL? Não mandou outro MP só pra ter que ficar falando que ele não conseguiu por conta do Rodrigo Maia, quando ele sabe que não conseguiu porque ele não queria. Podia até mandar o PL, depois o PL ser derrubado na Câmara, beleza. Mas não mandou porque não quis. O Bolsonaro não quer aumentar armamento de ninguém. Não quer. Porque ele sabe que é uma medida até impopular às vezes. E o Bolsonaro, na realidade, ele fulaniza qualquer debate. Você pode pegar o debate mais simples do mundo. Quando ele coloca a mão dele, é uma espécie de Midas às avessas do debate. Vira uma grande merda. E foi isso com o debate do armamento. Eu sou a favor do porte de arma, acho importante. E aí vem aquele imbecil fazendo arminha e jogando o debate na lata do lixo, criando elementos para a esquerda criticar e não levando adiante justamente porque ele não cumpre o rito legislativo. Ele que foi um parlamentar por mais de 20 anos, mas também não aprovou nenhuma lei, não aprendeu nada nos 20 anos que ele ficou enquanto deputado e não consegue mandar o projeto de lei adequado. Porque, como o Guto falou, ele não quer aprovar. Acontece que a forma tosca que ele traz qualquer debate torna até vergonhoso você vir a defender, porque é uma questão importante. Está falando de direito à propriedade privada, está falando de direito à vida, à segurança das famílias. Hoje mesmo me falaram que pessoas que eu conheço num condomínio que moram foram assaltadas, então os bandidos entraram pelo bueiro e aí você fala, tem que ter arma para as pessoas se defenderem. Só que a forma como ele constrói o debate, ou melhor, que ele desconstrói o debate, joga tudo no chão. É triste ver um sujeito estúpido, todo enfarofado, que não consegue construir qualquer narrativa. E ele destrói toda a construção que vinha sendo feita há décadas por pessoas sérias que tratam sobre a questão do porte de armas. Então, se o Bolsonaro falar, mentira, Guto, eu quero mandar assim. Eu falo, cara, então beleza, manda o PL pra Câmara, que a Câmara tá esperando desde o Rodrigo Maia. Agora você tem o Arthur Lira lá, 30 bilhões por ano, o Arthur Lira todo poderoso, mano, agora vai ser aprovado. Ele não é aliado do presidente, não tirou foto lá fazendo arminha? Manda o PL pra Câmara. Eu, enquanto deputado federal, votaria sem dúvida um projeto desse, que tenho certeza que o que viesse eu ainda tentar flexibilizar para ser mais fácil o acesso. Tenho certeza que o Kim votaria também, sem sombra de dúvidas. A questão é, o presidente nunca mandou o projeto, assim como ele nunca fez a reforma administrativa, nunca fez a reforma tributária, na verdade, como ele nunca trabalhou, ele é um grande engodo. Agora falar uma coisa para nós aqui. Tá vendo uma entrevista do Fernando Holliday.
pesquisa essa semana aqui. Qual que foi a questão central aí para que ele saísse do MBL? Escutei que ele disse que foi com relação a divergências com relação ao tema do aborto, né? E ao tema LGBT. Tem a ver, não tem? O que rolou de fato para que ele tivesse saído do MBL? Ele quis sair. A realidade é que foi essa. Ele entendeu que o momento político da vida dele era melhor ele seguir carreira sozinho e tá seguindo. Porque a gente tem uma opinião muito clara quanto ao aborto no movimento e a legislação atual tá adequada, não há grande mudança e também não vejo o que propor de diferente. Me parece justa a lei no Brasil hoje que proíbe o aborto, exceto em casos que coloquem em risco a saúde da mulher, estupro, enfim, anencefalia. E a questão homossexual, o MBL, enfim, é a favor da liberdade de cada um, pouco importa da sua sexualidade. Claro. Não sou ninguém para julgar o outro pelo que ele faz ou deixa de fazer na vida pessoal dele. Isso também é consenso entre nós, até porque existem pessoas homossessexuais no MBL até hoje em posições de liderança do movimento. Qualquer segmento. Exato, o próprio Rubinho. Pô, eu sou pai de família. Fica à vontade, Rubinho, que o programa é seu, cara. Não tem problema não, cara. Tá em casa, aqui não tem erro. Depois vai querer apoio, entendeu? Inclusive, o nosso programa respeita a diversidade, viu? Aqui é... Quebrar o gelo. Quebrou eu, Você quebrou fala eu, da na caneca, né? O programa tá O programa caneca é aqui, apoio ó. da diversidade, traz um cara negro, um cara gay aí. Muito bom. Brincadeira, mas é isso. Mas aqui também, a família é gay também, mas, cara. E o tudo Guto é a bem, favor tudo o tranquilo. Guto é a favor das cotas raciais, cara. Que isso. Claro, pô. Não, pô. Não é? Bem-vindos ao programa de 1º de abril. Xinga meu time, Cara, não mas fala uma bom, coisa dessa. já até falando sobre isso, pô, eu vi a surra que você deu na Rosana Barroso. Explica direitinho isso aí. A surra, assim, calma. Aí, pô, no Faz um debate. corte aqui, Bruninho. Faz Ah, um sim, corte de aqui. debate, viu, Atenção, gente? Alexandre de Moraes, ele tá usando uma Espancou a metáfora. Espancou no debate, tá? Calma aí. Foi muito bonito. Cara, e assim, na verdade, assim, eu não consegui ver tudo, mas o que eu procuro mais ver nessas situações são os comentários. O que a galera acha no geral. E, porra, acho que 80% ali foi a seu favor. Diz que, Tá bom. eu acho que até mais. Porque ali a gente tá sendo um Questão estandarte básica, né? de... Pois é. Tava sendo um estandarte de uma ideologia, né? Ali a gente era a direita contra a esquerda, né? O Galvão falou, tipo, o Brasil na Libertadores. Então, se eu perdesse o debate, não foi só eu que perdi. Tipo, a galera de direita que defende o que eu defendo, fala, putz, será que eu tô defendendo uma bobagem? Será que realmente, sei lá, a Petrobras é melhor? Que o Lula é inocente? Daí eu consegui representar bem essas pessoas, felizmente, pelos comentários aí. E aí foi um debate, a Rosana é muito promissora. Acho que da geração dela, ela é uma das melhores ali do PCdoB. Óbvio que discordo dela ideologicamente, mas é uma pessoa muito gente boa, me tratou com muito respeito, com muita educação. E aí, quando ela liga a câmera do debate, a gente tem que defender as nossas ideias ali, claro. com unhas e dentes. Mas ela é maravilhosa e muito promissora. Espero que ela consiga ter sucesso na carreira política sem aprovar nenhuma lei, porque eu discordo dela ideologicamente. Até porque vai ser interessante pra você, que aí todo debate você vai vencer, você vai ter um grande sparring ali sempre pra discutir qualquer assunto. Pois é. Aliás, ontem eu convidei a Karina Vitral para debater. Ontem, felizmente, foi um grande dia para o orçamento brasileiro. Foi o dia que ela finalmente se formou, parou de sugar os dinheiros dos nossos impostos ali. Depois de quase 10 anos de faculdade, ela se formou. Eu convidei ela para debater. O convite está feito aí para a Karina, né? Espero que ela não fuja do debate, igual ela fugiu de se formar. Ó, pode vir aqui, Karina. A gente oferece espaço aqui. As portas estão Tem abertas, né? suquinho, tem Fugiu da canequinha, formatura. tem esfirra aí. Inclusive, ó, cadê canecas, hein, cara? Pô, pessoal, a gente tem que fazer um Nossos parceiros, jabazinho né, cara? aqui pros nossos Claro, a parceiros, gente tá? não consegue... Porque senão a gente não vive, né? Ô, Léo, prepara a caneca dos meninos depois ali, hein? Os caras vão voltar aqui, ó. Mandar a caricatura deles aí, ó, pra fazer, ó. Ah, é verdade. Não foi feito porque não deu O tempo. Rubinho falou que ia ficar bonito igual eu aqui na caneca. Tem que ter alguém que ajuda na lata aí, Na entendeu? lata. Cara, Caricaneca é um parceiraço nosso aí, que tá sempre com a Desde gente o começo, desde o cara. início. Desde o começo. É. E todo convidado que vem aqui, é que de vocês, né, foi meio que de última hora, mas todo convidado que vem, Caricaneca manda esse mimo aí pra gente, pros nossos convidados. Então, você quer fazer sua caneca, ter sua caneca personalizada, dar de presente, chama o Léo aí, ó, vai estar aqui embaixo, Caricanecas Rio Claro. Beleza? Quer falar de mais alguém? Já passou, né, cara? Já passou. Inclusive, eu tô sabendo que quando eles voltarem aqui pra fazer algum tipo de evento, o estúdio aqui, ó, do lado aqui, Fabinho é o melhor vendedor da Diapasão, tá. cara. prioridade do Todo programa MBL. ele- Se tiver evento aqui em Rio Claro, Verdade, vocês eles estão vão usar conhecendo. diapasão. Auditório aqui, viu, Eu gente? mostrei pra eles lá, o auditório aqui, Ah, ó. mostrou? Mostrei, pô. Pô, show de Claro. bola. Esse aqui é o carro-chefe. Vamos fazer um evento grande. Baita ali. cinema ali, cara. Puta estrutura. Boa. Show de bola ali, Bom. né? Diapasão sempre com a gente também, parceiraços aí, estúdio imenso, de qualidade.
E tamo junto. Vamos seguir aqui, mas antes vou falar também aqui da Merak, tá? Que é a padaria que nos apoia aqui, que tá junto com a gente. Os meninos vão comer daqui a pouco, tá? Eles não querem comer agora, tem muita coisa pra falar. Mas, ó, padeiro, muito obrigado. Galera, melhor padaria de Rio Claro, tá? Merak. Só chegar lá, fala que viu no Respeito do Pai, tá tudo certo, vai ter um descontinho bom. Bora fazer aquela brincadeira com eles lá? Ah, é? Pra dar uma... Bora. Vamos. Fala aí, segue aí. Rubinho, Guto, o negócio é o seguinte: 2 palavrinhas, vocês podem escolher as 2, podem não escolher nenhuma, podem ter opiniões diversas, para nós é o que não importa, beleza? Tá. Esse aqui é o nosso quadro, chama Escolha do Pai, que o nosso não programa necessariamente é no teor chama político, Respeito tá? ao Pai. Então, Tá. tema diverso. Na verdade, o foco aqui não é política, nessa brincadeira nossa aqui. Beleza? Vou pro primeiro aqui, ó. Big Brother Brasil ou A Fazenda? Eu vou de Big Brother. Eu vou de Big, Big Brother. Brother? Big Brother tem todas as qualidades que a Fazenda tem e não tem os defeitos que a Fazenda tem. A Fazenda, ela escolhe uns famosos muito extravagantes. Big Brother escolhe famosos mais de boinha, deixa o programa legal. Eu gosto dos dois. Eu sou um grande fã de... Vai, Rubinho, diverge aí, por também. Eu favor. prefiro a Fazenda. Ah, A Fazenda teve Serginho Malandro e não pariu o Jean Willis. Verdade. Foi mesmo. E eu gosto dos dois também. Eu gosto. Não o João vai disputar a eleição? Eu Ano que gosto, vem não, eu né? gosto do Jean Willis, é um Vai, grande, vai. é um grande, é um grande Não tem financiador do MBL. Só o Tiririca Sempre não, ele né? perde um processo pra gente, então Ah, é bastante interessante. Verdade. Rubinho ganhou um processo. Ganhamos um deles recentemente, Ganhou? inclusive, É, mais 5 mil de dano moral e retratação. Assim, Honorário é grátis tocante, por Respeito Pai, que hoje já é tá tocante, assinado aqui, ó. tocante a vontade que o Jean Willis tem de financiar o MBL. Já perdeu vários processos. É mesmo? Acho que ele não conhece o Pix, né? A próxima vez que ele quiser mandar dinheiro pro MBL, já É só manda um mandar Pix direto. direto. Porque, precisa porque nem- ele perde, ele fica bravo, ele vai lá e fala uma grande bobagem e ele vai perder outro por conta do que ele falou e aí ele perde de novo e ele fala mais, entendeu? É um ciclo vicioso, é uma coisa É que a interessante. gente lembra que em Eu não vou muito 2016 pra eles frente ficavam tipo, quem financiou o MBL? O Jean Willis financiou o MBL. É ele. Quem É foi o ele maior que- financiador do MBL é o Jean Willis. Ela tem grana, né, mano? Vai. Bom, vamos lá. Ratinho ou Pedro Bial? Rapaz, Cara, isso é difícil, Tem hein? o Louro José ali, ó. Não eu fala prefiro o nada. Ratinho. Ratinho? O Ratinho é engraçado. Eu prefiro o Ratinho também. Ele Mas não fica engraçado. falando Cara, frases aqui, filosóficas fora até sem do- desse contexto, contexto entendeu? aqui, ó. O Ratinho chega lá e Pergunta. Vou perguntar como eu gostaria, né? Como espectador, entender a posição de um político. A Globo pra vocês. Até tá aqui, pô. Tá lá embaixo. Tá mano. aqui? Tá, espera aí, pô. Opa, Cadê? Ah, Mas já pauta pergunta ó, já, pô. Mas fugiu. cadê? mas Não, já deu deixa eu tempo da gente já- pensar Ah, aí. tá. Não, Tá por favor. bom, pô. A Globo pra vocês. Na verdade, é grande mídia de maneira geral, né? Acho que não só a Globo, né? Como que vocês analisam hoje Não, essa... eu perguntei sobre a Globo porque eu tenho uma posição sobre a Globo, Sim. né? Que eu queria saber deles. Aí Isso. não dá pra falar, eu sou contra a Globo, eu sou a favor da Globo. É muito amplo. É. Mas dá pra falar uma visão que eu tenho, que o movimento tem também contra a grande mídia, na realidade, né? Que faz parte de uma grande elite, seja dos grandes banqueiros, seja dos grandes políticos e partidos políticos, que é uma elite que está absolutamente descolada da população. Então você Sim. entra na Globo, vai ver, sei lá, o programa da Fátima Bernardes, etc. Eles estão discutindo várias coisas, nenhuma dessas coisas também estão sendo discutidas, sei lá, dentro do metrô, dentro do trem, Tá. dentro do ônibus. As pessoas estão discutindo outra coisa, a Globo está falando de outra coisa, e isso vai culminar no crescimento do MBL, no crescimento do Bolsonaro, crescimento de várias coisas que a população está olhando no momento que os anseios da população estão totalmente descolados do anseio de uma elite aí. Eu acho que a Globo e a grande mídia, no geral, faz parte disso. Pô, você pega o programa da Fátima Bernardes, estão discutindo coisas, pautas, por exemplo, raciais, que a população negra não está discutindo. E eu acho que tem esse descolamento aí. Acho que dá pra falar isso da Globo, sem falar só contra a Globo. Eles Só têm falando uma da Globo. distopia muito grande, eles vivem na realidade do Projac, enfim, não só a Globo, outras emissoras também, especialmente no mundo das novelas. Eu particularmente eu não assisto, difícil assistir TV. Uhum. Quando eu paro, que eu tenho algum tempo que eu não tô lendo, que eu não tô trabalhando, eu pego e vou assistir uma série, adoro assistir Eu série. E Claro. se eu preciso ver jornal, normalmente eu coloco na CNN. E é muito difícil eu parar pra ver, tipo, o Jornal Nacional. Quando eu vejo o Jornal Nacional, vai falar do MBL alguma coisa. Eu paro, vou lá, vejo. Aí, assim, Puta merda, bateram na gente, tá legal. Dá pra processar, não dá pra processar, e segue o só jogo. por isso. É só por isso. Vamos seguir com o processo? Não. Não, e assim, aí agora, por exemplo, a Fórmula 1 foi pra Band. Então eu gostava de ver o Galvão narrando Fórmula 1, não dá pra ver mais, não tem por que assistir na Globo. Futebol, a maioria tá na Band também. Então também ficou. Eu não sei porque na Globo de último hoje, de verdade. Big Brother Brasil, cara. Fazenda tá na Record, então. Vai, eu não Não, curto nenhum dos queria- dois, mas tudo bem. Entendeu? Ó, esse aqui eles vão pegar os dois, cara, tenho certeza. Nossa. Vou escolher os dois. Cara. Não Ah, vai. Esse aqui eu vou Vai, pegar já os pergunta dois. logo. PSOL ou PT?
Tiro na mão, tiro no pé, né? Tem jeito. Eu gosto de escolher de Lula e Bolsonaro, não dá. Não dá, nenhum dos dois, cara. Não dá. Cada um, acho que eles são bem diferentes entre si, eles vão Sim. acabar se destruindo. O Lula, por exemplo, todos os erros que ele fez na comunicação, olhando com uma ótica do PT, foi quando ele tentou agradar o PSOL. E isso vai acabar te Porque é engraçado que, assim, ó, ideologicamente falando, o PSOL ele é mais fiel à porcaria que eles defendem do que o PT. Com certeza. Agora, Eles não arredam o pé, né? de outro Os caras lado, não tem a arredam o pé. sensação que quando você coloca corrupção na pauta, o PT é mais corrupto que o PSOL. Sim, mas, pô, Entendeu? Então, assim, mas não, nenhum presta, é tudo uma grande salada e no Sim. final do dia, uma grande lata do lixo poderia receber os dois, tá tudo bem. eu acho que eles vão Até acabar eu que se não entendo morrendo. de política consigo entender muito bem isso aí. Quem que é o pior aí no caso? Brasília ou São Paulo? São Paulo. São São Paulo. Paulo? São Tem Paulo, jeito. totalmente. É fácil. Tá fácil. São Paulo demais. O quê? Fácil, pô. Isso aqui é legal. São Paulo Aliviou. é o maior PIB da América Latina. Não. Isso aqui é legal. Isso é Li- legal. Esse aqui, né? Pode falar isso aqui? Não, pô. Ah, MBL de 2017 ou MBL de 2022? Nossa. 2022. Claro, né? 2022 o maior expoente é o Rubinho. Aí é fácil. Melhorou, Aí tá- ficou mais sério. A gente tá numa fase que a gente tá tentando ficar mais sério e tentar seguir o espelho do cara mais sério do movimento, que é o Rubinho Nunes. Mas para vocês foi um desafio, né? O Arthur sair, vocês têm que encontrar um novo expoente, né? Natural. Eu acho que o Arthur ele continua com a gente, ele vai estar aqui em Rio Claro no evento que nós vamos fazer hoje. Eu acho que faz parte de um crescimento natural, todo mundo ir amadurecendo e melhorando, e o movimento vai melhorando dia após dia também. As crises servem pra gente aprender e evoluir como tudo na vida. Claro, com certeza. Vai esse aqui, ó. Qual que é? Isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Você vai entender. William Bonner ou Ricardo Boechat? Boechat. Boechat Isso é fácil, né? Essa é óbvio, né, cara? Porra. Porra. Vai, Rubinho. Não, O ele que ele já xingou. Ah lá, pô. Boechat já xingou. Não, eu né? já ganhei processo do Boechat já. Só porque ele morreu, eu vou passar pano, pô. Você Não, 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 você sabe que opinião. não, né, Gui? Não. O Bino não tem dó, não, pô. Comigo vão oferecer. Esses a gente amantes não- chamaram o Kim de nazista, Kim Jong-un, falou um monte de bobagem lá no programa dele. Esse aqui é legal, hein? ó, Esse Prefiro o próximo Bonner. aqui, ó. Até porque, cara, eu nunca vi o Bonner, tipo, com a grande posição política, ele só fica lendo o que Ele repete, na verdade, ele, né? ele lê o teleprompter da Globo, só isso. Ele é Mas são- contratado são- por aquilo, tem um baita salário, ele lê. São Ele é um jogadores de baita posições comunicador, fala muito São bem. jogadores então, de vai posições legal, diferentes aí. Exato. Cara, eu tô com o Guto, viu, cara? Eu gostava do Boechat. Eu Bonner gostava do pra mim, Não, Boechat. ele era um Décimo. baita jornalista de verdade. Nossa. Não, eu gosto E ele do era Bonner, investigativo cara. também, né? É. Ele não Era ficava só na... comentarista. Não, ele era um baita Vozeirão. jornalista. Que teve esse advento ali pra mim e eu Vai realmente bacana, não né? gostei do que ele falou na ocasião, eu tava na Band, inclusive. Coloca esse asterisco aí na carreira do Boechat. Isso aí ele errou feio. Pô, esse aqui é legal, hein? Fazer que eu vou fazer uma última depois que eu vou sair pra dar lugar ao Esse aqui nosso amigo aí. Esse aqui, apesar de ser concorrente, vocês vão falar bem, eu acho. Kim Kataguiri ou Marcel Van Hatten? O Kim, Tá fácil. É fácil. Eu, não é, assim, respeito o Van Vocês Hatten, gostam do Marcel? respeito ele. Eu gosto Fez mais, parte do início do MBL, tem suas condições, Legal. mas falta fibra moral enquanto parlamentar, sucumbiu à facilidade do voto pelo apoio ao Bolsonaro, faltou posição dele em oposição, faltou lealdade dele com os ideais que o colocaram na qualidade de deputado. Assim, para mim é uma questão muito fácil. O Van Hatten, por mais que ele tenha as qualidades, ele precisa comer muito arroz e feijão para engraxar o sapato do Kim. Não, e os dois jogam na mesma posição. Os dois são deputados federais. Compara o mandato dos dois. Do Kim é muito melhor, muito mais propositivo, com muito mais projetos aprovados, com muito mais relatorias, sem puxar saco do presidente da República, que é algo que o Marcel Van Hatten fez. Lembra quando o Bolsonaro estava ali querendo sair, queria sair não, estava sem partido, querendo ir pro partido, o primeiro partido que o Bolsonaro flertou era o PP, que ele já foi do PP e estava apoiando vários caras do PP. Arthur Lira, Ciro Nogueira. E aí o Marcel Van Hatten, brigado com o Partido Novo, foi anunciado pelo presidente Arthur Lira como filiado ao PP. Falou do Marcel Van Hatten, tá tudo gravado. Falou, pô, vai entrar pro nosso partido. Aí o Partido Novo tirou o João Amoedo, o Marcel ficou. Mas quase que o Marcel Van Hatten sai do Partido Novo para ir pro PP, o partido mais investigado da Lava Jato. Tudo isso, né, ou seja, puxando o saco do presidente da Câmara e do presidente da República para fazer um trabalho legislativo pior do que o Kim, que é a oposição aos dois. É a mesma coisa que você comparar o Ronaldo Fenômeno e, sei lá, o Jô. Entendeu? Não dá.
Não tem como. bom, não cara. tem como. Vocês são corintianos? É bom, Não, mas você pô, peraí, né? compara ele com o Ronaldo Fenômeno. Você vê no pagode, enquanto o Pessoal, Corinthians perdia. eu vou pedir licença pra vocês, eu vou sair, porque tem um amigo nosso aqui que vai fazer o quê? Pô, cara, eu não tô enxergando, não enxergo direito. O que tá escrito? Aliás, eu não tô entendendo o que você colocou aí, mas sobre a investigação do Bolsonaro. Exoneração da PF, é isso? Boa. Dos 2 policiais federais. Vocês vão falar sobre isso, mas eu vou chamar o Vitor aqui do Portal da Cidade, que é um amigo nosso, e ele vai terminar aqui com vocês. Show. Gente, muito Não é obrigado. não tem nada não, hein? Vocês são show de bola. Obrigado Depois pela eu volto. oportunidade aí. Tá pelo aqui, tamo programa. junto. Espero encontrar você mais tarde lá. Com certeza. Tem mais daqui a pouco pegadinha aqui, hein? estaremos lá. Pô, tá divertido. Ô, Rock, venha, Boa joguinha Rock. aí, né? Achei Vem, legal. calma aí, tem mais 3 aqui, ó. O Vitor Rock. Tudo bem? E aí, cara? Beleza? Novamente, Tudo bem? Nós aqui, Beleza? qual que é? Só pra vocês entenderem. Nós temos, eu e o Alan, nós temos a nossa posição e opinião política, né? Mas, como é o começo do programa, a gente tá fazendo um programa, diria que, apartidário, né? Então a gente, você vê que a gente não entrou muito em debate, tá? A nossa ideia de fato era fazer perguntas para vocês, tá? Mas depois aí, off record, a gente pode conversar mais a fundo aí. Rock, bem-vindo, hein? Pô, obrigado vocês por ter convidado aí. Muito legal participar aí e tentar entender também como o MBL vai pensar aí nessa eleição. Porque eu não concordo muito com esse negócio que os dois, Lula e Bolsonaro, são parelhos, né? Eu acho que existe uma diferença bem grande e vai ser legal poder falar um pouco sobre isso. Vambora, vai ser divertido. Vamos só finalizar aqui ó, a brincadeira da escolha do pai aqui. Eu achei legal essa Tá. brincadeira aí, viu? Achei Ó, divertido. esse aqui é legal, hein? Faz isso aqui pra eles, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Abaixo de liberdade, ó. Liberdade de expressão ou regulamentação Não, das esse já redes foi, sociais? esse já foi. Isso aqui, ó. Voto impresso, aquele lá da discussão, ou sistema de votação atual? Eu prefiro o voto impresso. Não descredibilize e não tenho grande desconfiança sobre o sistema de voto atual. Tá. Mas eu prefiro o voto impresso. Eu prefiro o sistema atual. Sistema atual? O sistema atual. Foi ali, já teve várias auditorias, nenhuma indicou fraude, não tem nenhuma previsão que haja previsibilidade de fraude. E a eleição de 2018 mostrou que o Brasil é altamente capaz de ter PT e um oponente do PT e ganhar esse oponente do PT. Acho muito difícil você fraudar uma verdade. eleição, porque uma eleição, se você for fraudar, você tem que fraudar todas as outras eleições. Ou seja, se o Lula ganha com 80% e o PT faz menos deputados federais do que o Bolsonaro, você fala, opa, o que aconteceu? O cara vota PT para presidente, mas não vota PT para deputado? Então você vai ter que fraudar essa também. E aí tem governador. Se o PT fazer menos do que o Bolsonaro de governadores, fica estranho também. Aí tem os deputados estaduais, aí tem os senadores. Então se você for fraudar a eleição para presidente, você vai ter que fraudar para presidente, para senador, para governador, para deputado federal e para deputado estadual. Eu acho que ia ficar muito aparente. Eu concordo com o Guto, eu só acho que a eleição, além do resultado da urna, ela tem uma questão de confiabilidade. Sim. A pior coisa para o cenário eleitoral, e é o que se avizinha esse ano, Sim. é que caso uma das partes venha a perder a eleição, a parte derrotada, junto da sua militância, que vai ser uma votação muito grande, vai passar a descredibilizar o resultado eleitoral. Eu não acho que haja fraude eleitoral, do contrário, entendi. o Bolsonaro não tinha ganhado todas as eleições, exceto a primeira que ele disputou, não seria o presidente, Sim. não teria eleito todos os filhos dele no sistema de urna eletrônica, só que a confiabilidade é necessária. A parte com o voto impresso, aí um mix, o voto eletrônico auditável através Sim. da cédula, que sai o comprovantezinho, né, cai na urna, Sim. seria um cenário adequado para confiabilidade. Pede auditoria, coloca lá, resolve o problema. Então, acho que essa é a minha Se posição. você confiar na democracia, o primeiro passo é ter uma democracia sólida. Só que eu não confio nos políticos. Eu acho que tanto Lula quanto Bolsonaro, quem perder, vai reclamar das eleições. Como fizeram nos Estados Unidos, que é a democracia mais sólida do planeta. Quando o Trump ganhou, teve a acusação que a Rússia tinha interferido na eleição. Teve, e agora, teve quando mesmo. o Biden ganhou, o Trump e os trumpistas estão falando que teve fraude na eleição. Não tem jeito. Político tem uma político ruim, né? Político É ruim. igual futebol, tem uma o time propensão perdeu, ruim. a culpa é do juiz. Não vai ter jeito. E aí nessa Mas é eu melhor. entendi o seu ponto, Vamos porque eu então. acho que até para estabilidade, para confiança, ter o votinho impresso lá talvez seria até mais saudável. Para a população de maneira geral, é inclusive. só por isso. Eu não acho que haja fraude eleitoral pelo argumento do Guto, mas eu acho que para fortalecer a democracia é justamente a necessidade de você eventualmente auditar para acabar com qualquer argumento de que foi fraudado. Então, tem alguma pergunta pros caras aí ou vamos seguir aqui? Tem que mandar, eu tenho 1 milhão. Pergunta então, pô. Aproveita aí, Manda ó. brava. Manda brasa pros caras aí, ó. Bom, a primeira é sobre a paridade que o MBL coloca entre os dois, né? Que eu não acho que seja muito um tiro no pé e um tiro na mão. Né? Nós temos o governo Bolsonaro, que ele é o governo mais liberal desde a redemocratização. E as pautas liberais é o carro-chefe do MBL. Pode não ser o ideal, mas é o que mais se aproxima.
Além disso, o fato da corrupção. Não dá para comparar o que aconteceu com o PT com o que vem acontecendo agora. Além de tudo, tem a parte da mídia. O Lula já disse que vai regular a internet, que é da onde surgiu o MBL e onde o MBL atua, enquanto o Bolsonaro ele é totalmente liberal nessas questões. Então, praticamente, você torcer para qualquer um dos dois é você jogar para a sorte a própria existência do MBL, que com uma regulamentação dessa, com o critério de fake news que a esquerda quer concluir no Brasil, provavelmente o MBL vai diminuir de tamanho bastante também. E fora que o MBL ele mais converge com a direita do que com a esquerda. Isso é também inegável. Então, como que chega a ser num denominador comum para colocar os dois no mesmo pé? Eu não acho. Então vamos concordar no seguinte ponto. Pode não ser um tiro na mão ou um tiro no pé. Pode ser um tiro no estômago ou um tiro no baço. Você vai dar um tiro do mesmo jeito, você vai morrer. A questão é a seguinte, aonde eu vejo discordância. O Bolsonaro não é o presidente mais liberal desde a redemocratização, muito pelo contrário. Fernando Henrique Cardoso privatizou mais que o Bolsonaro. Fernando Henrique Cardoso geriu a economia de forma mais liberal que o Bolsonaro, tanto que o PT criticava o neoliberalismo tucano justamente pela gestão de Fernando Henrique Cardoso. E o Bolsonaro também criticava a gestão FHC. E o Bolsonaro criticava a gestão FHC, inclusive votou contra o Plano Real junto com o PT. O Michel Temer foi o presidente que reduziu o número de ministérios, o Bolsonaro aumentou o número de ministérios, descumpriu promessas de campanha, inclusive promete agora aumentar ainda mais o número de ministérios, caso ele venha, infelizmente, a ser reeleito. O Bolsonaro, não dá para comparar a corrupção do PT e do Bolsonaro? Dá. 40 bilhões do Petrolão, 30 bilhões anuais de orçamento secreto que o Bolsonaro usa justamente para comprar o Centrão. Então é justamente o mesmo sistema. Os membros da corrupção. O Valdemar da Costa Neto, Roberto Jefferson, exatamente os mesmos nomes, Ciro Nogueira, que eram membros do governo do PT, fazem parte do governo Bolsonaro, saqueavam no governo do PT, saqueiam no governo Bolsonaro, e as mesmas figuras têm as mesmas pastas que eles utilizavam no governo do PT para saquear no governo Bolsonaro. Na realidade, o que nós temos hoje é uma outra face da mesma moeda com a mesma bandeira. Concordo com você, o Bolsonaro falou que não fala de regulamentar a mídia, o PT fala de regulamentar a mídia. A questão que você esquece é o seguinte, para qualquer situação que venha aprovar uma lei de regulamentação da mídia, precisa passar pela Câmara dos Deputados. E aí, se a gente tem uma bancada sólida na Câmara dos Deputados independente, que é o que a gente prega, qualquer um dos dois que venha mandar um projeto autoritário de regulamentação da mídia, naturalmente, ele vai perder. Por isso, infelizmente, um tiro na mão, um tiro no pé. Exato, eu discordo que essa que o Bolsonaro... não vejo nada de liberal no governo Bolsonaro. Paulo Guedes é um falastrão. Tem uma coisa é você palestrar, outra coisa é você, como ministro da Economia, ou da Fazenda, né, que mudou até isso, né, mudou o nome, você fazer. O que o Paulo Guedes fez? De mais do que, por exemplo, o Michel Temer, que veio fazer um teto de gastos, que é uma coisa que basicamente estabilizou o crescimento da dívida, que o PT aumentou ainda mais. Teto de gastos, a reforma trabalhista, quase aprovou uma reforma da Previdência, não fosse o caso do Joesley, que depois o Bolsonaro tentou boicotar 2 vezes, primeiro com a greve dos caminhoneiros, depois quando estava na presidência da República. Então, isso não dá. E falar que esse governo é mais liberal que o da FHC, não tem como. O FHC privatizou mais de 20 estatais, o Bolsonaro, a única que ele privatizou foi a Eletrobras, uma privatização horrível, você vai aumentar, você vai ganhar uma verba com privatização, depois você vai ter que pagar muito mais para fazer termoelétrica em região do Centrão, e além de tudo, ainda criou estatais, sendo que poderia ter feito várias privatizações se ele quisesse, não fez porque não quis. E agora, não tem corrupção? Cara, o Bolsonaro deu 100 bilhões em cargos para o Centrão. Aquele Centrão lá do PP, do Valdemar da Costa, esses caras estão tocando 100 bilhões de reais só em cargo estatal. Mais os 30 bilhões anuais de orçamento secreto. Acreditar que não tem corrupção é acreditar que essas pessoas que já roubaram o Brasil pararam de roubar, pô. O cara fez então tem reeducação mesmo da cadeia. O Valdemar da Costa Neto, depois de ter roubado a estatal, agora tá comandando a estatal de novo, mas dessa vez ele não tá roubando. Eu acho que é só o governo Bolsonaro acabar que vai pipocar a acusação de corrupção, como já aconteceu. E é legal que está sendo gravado, que assim, vocês podem ver daqui a um tempo. É só ver o esquema. Bolsonaro privatizou. Então vai ter que construir as termoelétricas que vão ser feitas em regiões onde o Centrão domina, especialmente o PL e o PP. Olha quem vai ganhar as licitações. Tudo carimbado já. Quando o projeto chega, já vem com o CPF. Vai ser as mesmas empresas que estavam envolvidas no esquema do Petrolão, com o esquema de corrupção do PT, vão construir essas termoelétricas, que justamente vinculada com quem? Com os membros do Centrão ligados ao PT e ao próprio Jair Bolsonaro. Então, e a gente não pode esquecer do aparelhamento da Polícia Federal justamente para ocultar os esquemas de corrupção do filho do presidente. Agora, mesmo que, ainda assim, fala, não, beleza, o Bolsonaro fez tudo isso, mas Lula é pior, que eu entendo, e tem gente que vai votar no Lula achando que o Bolsonaro é pior. A democracia, o voto, a eleição é um ato individual. Quando você está votando em alguém, você está chancelando aquela pessoa.
Não existe, eu não quero votar no Lula e não quero votar em... Não existe. Você vai ter que votar em alguém. Ou votar no Lula, votar branco. Se você votar no governo Bolsonaro, significa, ei, Bolsonaro, depois de tudo isso que você fez, tudo isso, meu voto é em você. Eu vou dormir no dia 3 de outubro, sabendo que no dia 2 de outubro, que é o dia da eleição, eu não votei nem no Lula, nem no Bolsonaro. Não quero saber quem é melhor, quem é pior. Se fosse o Ciro Gomes, que não tem nem tudo isso aí, eu também não votaria no Ciro Gomes, porque eu não quero chancelar esse projeto de país. Se o Bolsonaro ganhar, daqui 4 anos, o Brasil vai estar pior do que está agora. E aí, pô, se for o Lula, vai estar mais pior ainda. Cara, eu quero o Brasil bom. Eu quero o Brasil sem orçamento secreto. Sempre tem que ter, sabendo que, pô, o presidente de alguma estatal não é um cara que já roubou essa estatal. E com Lula, com Bolsonaro, eu não vou ter essa tranquilidade. Então, nesse ato individual, que é a eleição, eu não vou chancelar nem Lula nem Bolsonaro. Mas eu entendo esse argumento do voto útil, porque eu utilizei ele muito tempo na minha vida. A última vez que eu pratiquei voto útil foi justamente em 2018, quando eu votei no Bolsonaro no segundo turno. Foi o voto útil que eu realizei. E, sinceramente, eu dei com os burros na água. O que gera a minha maior revolta no Bolsonaro é que, de alguma maneira, eu chancelei que esse infeliz estivesse na presidência da República. Aí veio 2020. Eu votei no Arthur para prefeito no primeiro turno, é óbvio. Perdeu a eleição, mas fez ali 10% dos votos. Segundo turno era Bruno Covas ou Guilherme Boulos. O voto útil implicaria em votar quem? No Bruno Covas. Não votei. Também não votei no Boulos, não voto no pessoal nunca. Então apertei 88, confirma. Votei nulo na eleição. Sempre fui vereador de oposição. Defendo muitas pautas que o prefeito manda, especialmente quando o Bruno Covas veio a falecer, o Ricardo Nunes assumiu a prefeitura. O Ricardo Nunes tem uma postura mais reformista, fez a reforma da Previdência, alguns outros projetos interessantes, tem a reforma da educação, reforma da guarda. Defendi os projetos como se fossem meus, porque eram projetos importantes. Outros projetos, como endividamento, que eu considero inadequado, briguei como se fosse feito por qualquer petista. Eu acho que essa que é a posição que tem que ter no parlamento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Vitão. Depois você já faz a sua. É uma curiosidade. Não, eu só queria dar uma tréplicazinha, né? Sobre tudo. Então vai. Rapidinho. Mas depois é a minha pergunta, hein? Só pra não fazer a quadréplica. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de tudo. Bom, esses figurões do Centrão que estão comandando algumas das coisas, eles não são o governo Bolsonaro, né? Eles não foram colocados lá pelo Bolsonaro. Pois sim. Alguém votou nele e eles ocuparam os lugares. Certo? Então, não faz parte do governo Bolsonaro. Colocar agora, tirar da carreira parlamentar para colocar numa estatal, é o governo Bolsonaro. Conta-se nos dedos. Se o Bolsonaro pegou o Ciro Nogueira e botou ele de... Não, de pessoas. Conta-se nos dedos as pessoas eleitas que foram tiradas. Não, mas uma coisa... Não. O negócio é, você tá aqui. Aí você é um deputado federal do Centrão. Sim. Você é deputado federal, vai votar comigo. O que você faz? Você coloca ele numa estatal, o amigo dele numa outra estatal. É assim que funciona. Porque senão você tem no mínimo 503 pessoas para gerir o pessoas não foram colocadas pelo Bolsonaro. O deputado não. Agora, entregar o FNDE, que é o Fundo de Educação Básica, para a família do Ciro Nogueira. Todo mundo que comanda os partidos não foram colocados pelo Bolsonaro. Esse é um ponto. O Bolsonaro ele tá no partido porque ele precisa de um partido. Tanto que ele governou aí mais de dois anos. Sem partido. Sem partido, exato. Por tentar não fazer parte do Centrão. Mas ele comprou o Centrão enquanto ele estava sem partido, foi justamente no período sem partido que ele comprou o Ciro Nogueira, fechou acordo com o Valdemar da Costa Neto. Quando ele compra o Centrão, por que as pautas deles não passam, não aprovam? Se tá todo mundo comprado. Porque ele é ruim. Porque ele não manda pauta. Mas a compra não consiste em ser bom ou ruim. Eu comprei, você faz o que eu mando. Então, não, mas o Centrão tá fazendo o que manda. Não teve nenhum filho do presidente que foi preso, não teve nenhuma acusação de Você esquece que o próprio Bolsonaro falou que ele sempre foi Centrão. Foi uma declaração que saiu da boca dele. Sempre foi. E aí não bastasse ele falar que ele sempre foi o Centrão, ele pegou esses figurões do Centrão, colocou em cargos estratégicos e agora, para reeleger os membros do Centrão, ele criou um orçamento secreto para dar dinheiro para os caras do Centrão fazerem campanha, desviarem dinheiro de emenda, se reelegerem e continuarem com o ciclo vicioso, retroalimentando a corrupção e o governo Bolsonaro. Mas aí a culpa não é do parlamento? Você tá usando, calma lá, a gente já chegar, você tá usando um argumento, um termo antigo, que é o toma lá da cá. O governo Bolsonaro é o toma lá. Ele pega o orçamento, dá pro Congresso Nacional, e não tá recebendo. Porque o que ele tá recebendo não é o clássico. Por exemplo, Michel Temer. Michel Temer também fazia isso. Entregava ministério, tal, em troca de reforma. Ou seja, o parlamento, o poder executivo comprando o parlamento para votar para ter base. A base do Bolsonaro é para não sofrer impeachment, para barrar a investigação da família dele. Não é por reforma. Tanto que depois que o governo Bolsonaro cooptou o Centrão, ele não aprovou nada. Porque o Centrão tá entregando o que o Bolsonaro pediu. Isso não é prova de que ele não comprou nada? Não, porque a compra não é de reforma. O Bolsonaro não enviou reforma para ser aprovada. Por exemplo, reforma tributária. Então ele tá comprando errado, seria? Não é sério. Ele comprou. Ele tá comprando certo pra ele. Ele comprou pra não ser preso, pra não ter impeachment. Mas os projetos dele não passam. Mas que projetos dele não passam? Ele não manda projeto, ele não manda reforma da gasolina. Qual o projeto da gasolina? Zerar o ICMS.
Esse projeto Foi formado no Senado agora. Esse projeto simplesmente não para em pé pela essência. E aí eu volto aqui à proposta do Rodrigo Garcia. Ele quer que zero ICMS, é simples, porque ele então não suspende, né, nem cancela, suspende a dívida de São Paulo com a União. O Rodrigo Garcia quer zero ICMS aqui em São Paulo. Sabe por que ele não faz isso? Porque ele vai estrangular a verba da educação dos estados. O que paga a educação dos estados? É justamente ICMS. Então ele quer tirar o quê? A escola do filho da Dona Maria, do seu João, que tá aqui, para simplesmente abaixar o preço da gasolina, porque ele não tem coragem de privatizar a Petrobras, porque ele utiliza a Petrobras como cabide de emprego para fazer corrupção dentro do governo dele, assim como o PT fazia. Tá, mas aí ele privatiza alguma coisa, ainda assim vem a crítica, e aí nós temos vivendo... Aí ele privatiza alguma coisa para lotear pro Centrão, pra OAS e pra Odebrecht construir, e aí os caras do Centrão roubarem de novo. Ó, a Petrobras dá lucro hoje e também é criticada. A Petrobras tinha prejuízo. Estatal não tem que ter lucro, estatal tem que... Tá vendo como sempre tem crítica? E se ele privatizar, vocês vão falar que o comprador também já estava carimbado. A questão da Petrobras. Agora você está defendendo. Você tá, como liberal que iniciou a entrevista, está defendendo lucro estatal. Não defendendo. Quando na realidade, se você está preocupado efetivamente com o preço do combustível, você tinha que falar não em redução do ICMS, mas sim em abertura do mercado econômico para que outras empresas de petróleo viessem aqui e com a concorrência reduzir o preço. O que ele fez? Fechou os olhos, mandou um projeto populista para atacar os governos, porque a culpa nunca é dele, é sempre do governador, e não faz o que devia, que era privatizar a Petrobras. Ele teria que comprar do parlamento para passar uma privatização. Olha, com o que ele já comprou com 30 bilhões por ano, ele pode privatizar o país. É que simplesmente ele não tem vontade, ele prefere roubar. Não, é que os caras não vão embora. Tem mais 3 perguntas a fazer. Pode mandar. E outra, não existe essa de estatal dando lucro. Estatal tem que não existir. E a privatização que o governo Bolsonaro fez da Petrobras é pior ainda. Como ela vai deixar de existir? Se privatizar, tá ruim. Se não privatizar, também tá ruim. Então, beleza. É que o Bolsonaro é Midas. Qualquer coisa que ele faz é uma merda, porque ele sempre tá querendo levar dinheiro junto com o Centrão ao invés de fazer o correto. Vamos colocar assim, a Petrobras tá lá, ela tá dando lucro. Bom, maravilhoso. Eu vou tirar o dono da Petrobras e vou privatizar, e o dono vai ser o Joaquim do Poço. É uma privatização boa? Não é ruim. Tem que fazer bem feito. Se não for bem feito, a gente tem que cobrar. Que eu acho que devia ser a posição dos liberais perante um político, perante o governo. Você cobrar e fiscalizar essa pessoa. Tem privatização boa, tem privatização ruim. A da Eletrobras é ruim. Olha isso. O governo Bolsonaro ele vai primeiro ter que receber 28 bilhões de reais pela privatização e depois gastar 100 bilhões em construção de usina. Ou seja, você está perdendo. Você está perdendo. E essas usinas vão ser da região do Centrão, estão sendo cooptadas pelo governo. Você está dando mais 100 bilhões de reais para o Centrão construir usina lá, com empreiteira, com aquelas obras do jeito que a gente sabe do Brasil. Ou seja, você vai ganhar 28 bilhões para ter que pagar 100 bilhões lá na frente. É ruim. Então, e aí, uma privatização boa? E aí eu não tô defendendo que seja estatal a Eletrobras. Não, eu quero uma privatização boa. Com abertura, com concorrência, com abertura do mercado. Aí beleza. Mas ainda assim, você acha que é a mesma coisa que entregar na mão do PT, que vai lá construir usina que não vai... Se ela continuar estatal, ela pode ser entregue para o PT no dia 2 de outubro. Minha vez agora. Pô, vocês dominaram o debate, pô. Quero fazer uma pergunta aqui. Esse é outro problema. Se você não estatiza, o governo bom ele pode acabar a qualquer momento. A cada 4 anos, esse governo bom tem que ser validado. Se ele perder, vai ser entregue no governo ruim. Aquela estatal. Se vai ser privado. Agora, o iFood, a Uber, ninguém vai entregar o iFood nem a Uber para PT nenhum. É por isso que eu ainda assim prefiro a privatização, mesmo que não a ideal, mas ainda é melhor do que a estatal, que daqui um tempo pode estar mas na mão com prejuízo de 100 bilhões e ainda assim tendo que jogar com a conta desse prejuízo pro Centrão, pros caras pegarem mais dinheiro. Hoje seria o momento ideal de vender com lucro. Mas aí que tá, não há lucro na proposta, porque você tá pegando valor de mercado, tá esquecendo investimento para construção de usinas que vai ter que ser feito justamente em território do Centrão, com empresas ligadas ao PT, para que esses políticos do Centrão voltem e sejam reeleitos. Além, é claro, do que eles colocam no bolso. Aí você tá usando até um argumento petista, que é a venda a preço de banana, tem que vender. Eu acho que estatal tem que ser vendida por R$1. Eu devendo vender a Petrobras por R$1. Não se a Petrobras do Poço não podia comprar a Petrobras, que já não seria tão bom. Não, porque é uma privatização ruim, você tá pegando... Não faz sentido. A Petrobras, quando defende uma privatização liberal, não no modelo tucano, não nesse modelo do Bolsonaro de entregar dinheiro pros amigos dele do Centrão, você vai deixar de ter aquela estatal. Aquilo vai deixar de ter um dono. Não é você ter a Petrobras, vai ter a Privadobras. Não vai ter isso, ou a Petropriv. Não é isso, não é deixar de ter um dono estatal, ter um dono privado. Você vai abrir o mercado para quem quiser entrar, competir para aumentar a qualidade do serviço e diminuir o preço. Ou seja, não é pegar, agora todo o transporte de São Paulo tem que ser do táxi. Não, pode ter o táxi, pode ter o Uber, pode ter o Cabify, pode ter todas as outras... É que além de privatizar, você tem que quebrar o monopólio. Quebrar o monopólio e abrir o mercado. Só que é justamente isso que ele não faz. Aí ele fala, ICMS.
Por que ele não assume a responsabilidade para ele? Por que ele não fala em revisão do Pacto Federativo? A cada R$11 que Rio Claro arrecada, Rio Claro, 10 é para Brasília. Justamente para o bolso do Bolsonaro pagar privilégio para ministro. As pessoas moram onde? Rio Claro ou em Brasília? A pessoa precisa de uma unidade básica de saúde, ela cobra o prefeito de Rio Claro ou ela cobra o presidente da República? Falta uma escola para o filho, uma creche. É o prefeito de Rio Claro ou é o presidente da República? Isso não é culpa do Congresso. Isso é o governo Bolsonaro. Ele pode fazer, sem Congresso. E aí? Não, que ele não pode fazer isso sem o Congresso. Pode, decreto. Pode sim. Mas ele fez o decreto das armas. Você falou que aí já Mas não é aí, uma coisa... a competência Não, legislativa não, para não é decreto. alterar... Decreto é uma coisa. Não, Não você foi precisa, decreto. aí você Tudo. precisa estudar competência legislativa, então. Eu entendo que talvez você não conheça. Esse tipo de discussão ele pode fazer por decreto. A forma como ele poderia mandar o projeto de lei, ele faz um PL e encaminha a Câmara. Ele também não fez. Mas ele poderia, ainda que fosse PL, fazer esse tipo Mas de projeto. tudo que ele Também tem não feito, fez. A Câmara derruba. Não, a STF Câmara não derruba, a Câmara Câmara valida. derruba. Por exemplo, Aproveita e Das armas, por exemplo. fala uma pergunta pra eles aqui, ó. não derrubou. Das armas, ele Ah, foi- o ele é Maia impulso falou, da o Maia pandemia. que, não, o Maia STF que, derrubou. o Maia Da que ele pandemia. plantou lá, falou Deixa pra eu- ele, mande um PL. Ele simplesmente não mandou. Agora, Por que qual ele da não mandou? Era pandemia? só mandar o PL. Daí a Câmara podia barrar o PL. Ele tira o texto, fala assim, ó, risca a parte do decreto, escreve projeto de lei. E aí Foi nem manda. decreto, foi MP, medida provisória. É, medida O Maia provisória. respondeu pra ele publicamente no acesso ali da Câmara, falou, cara, não pode ser MP, você tem que mandar um PL pra cá. Aí eu posso até negar o PL, aí você articula pra passar. Bolsonaro não, foi lá e mandou MP de novo, Não, peraí. pra ficar com essa narrativa de, pô, eu tento fazer, o Congresso não me deixa. Aí não dá. O STF que você falou. Deixa eu fazer que- uma pergunta aqui, fora o debate pra vocês. Uma curiosidade pessoal minha aqui. Talvez os números não sejam 100% corretos, mas eu acho que hoje, quanto custa um deputado? 11 milhões de reais por ano? Acho que um senador, 50 milhões. Deve Eu ser não- por eu aí. não sei exatamente Eu quanto acho é, que mas é o muito. ministro STF, 60 milhões. Fiz uma pesquisinha rápida esses dias aí. Sim. Tem alguma proposta, alguma ideia, alguma coisa dentro da questão de vocês, do mandato, ou do MBL, para alguma reforma política nesse sentido, de revisitar essas regalias gigantescas que a galera tem lá? Não. Aí não. Olha, o Kim, por exemplo, ele já apresentou proposta para redução do número de deputados. Eu tenho, por exemplo, uma outra proposta que eu considero interessante que simplesmente não anda, que essa é uma das minhas propostas enquanto Qual que é? pré-candidato. Uma das coisas que às vezes horroriza as pessoas é o que a gente chama de imóvel, custo de imóvel funcional ou auxílio moradia para os deputados. Eles defendem que, eu vou sair aqui de São Paulo, vou sair do Acre, vou ter que custear uma casa para alguns dias em Brasília. Ok. Estima-se que o custo dos imóveis funcionais, o valor de mercado, perdão, dos imóveis funcionais de Brasília seja R$1 bilhão. Valor significativo, certo? Se Brasília vende, se o Congresso Nacional vende todos os imóveis funcionais, a renda eles leva ao mercado, levanta R$1 bilhão. Pega esse R$1 bilhão, coloca num fundo de investimento, que renda pouco, conservadorzíssimo, 1% ao mês. É valor suficiente para você pagar auxílio moradia para todos os parlamentares e ainda sobra um acréscimo de caixa para a própria Câmara dos Deputados, para investimento para custeio da Câmara dos Deputados. Uma medida liberal. Simplesmente não fazem isso. Eu acho que isso é uma proposta que teria condição de passar e que Com não certeza. é aprovada. Se eu falar para você, eu vou reduzir o número de deputados, eu defendo essa bandeira. Vou conseguir? Não vou mentir, não sou Bolsonaro. Você acha que os deputados vão votar a favor? Eu votaria, mas a maioria dos deputados não votaria, seja bolsonarista, seja petista. Eu acho que a gente tem que reduzir o número de privilégios. E aí vem uma segunda parte. Você colocou aqui a cadeia de custos, certo? Qual que é o maior custo? O judiciário. Todo mundo fica de 4 para o judiciário porque tem medo de Exatamente. juiz. É ali que reside o maior problema do país, a maior cadeia de privilégios. O Kim tem uma proposta muito interessante que para mim é o maior escândalo do judiciário político, sei lá qual a palavra que você vai dar, do país. Se você está numa empresa e você rouba um Red Bull dessa empresa, você vai ser demitido por justa causa, não vai receber nem as verbas rescisórias, certo? Exatamente. Um juiz que vende sentença que prejudica a vida de pessoas, ele tem 35 anos, está vendendo sentença. O que acontece com ele? Ele é aposentado. Ele é aposentado, meu amigo. Você é corrupto, vai pra sua casa, você vai receber aposentadoria Qual o seu prêmio aqui? integral, tá, meu irmão? Integral, 30 e tantos mil por mês. Fica lá quietinho. Porra, cara, isso é uma palhaçada. O Kim tá relatando lá pra tentar cortar essa regalia de juiz, só que você sabe como é o lobby do judiciário. Ele defende, o problema é os outros 500 deputados de votarem a favor. Vou mais uma dele. pergunta, tá Não, acabando o vai tempo, eu tenho uma tranquilo. dúvida aqui. Vocês têm alguma ideia, algum projeto, alguma coisa que vocês pensam com relação à forma pela qual os ministros do STF são indicados? Alguma mudança, alguma proposta Lembrando que eu diferente? sou pré-candidato a deputado estadual. Não posso fazer essas coisas aí. Depois a gente corta qualquer coisa. Isso é com o Rubinho lá em Brasília, com o Kim lá. Eu Vai, Rubinho. acho uma palhaçada o mandato vitalício de ministro do STF
E eu acho ridícula a forma de nomeação. O único local que existe poder para fiscalizar, bem entre aspas, o STF é o Senado Federal, e a gente sabe que metade do Senado Federal é investigado pelo próprio STF. Ou seja, é a raposa tomando conta do galinheiro, não tem como, a coisa simplesmente não vai acontecer. O que tem que mudar? Eu acho que a indicação ela poderia ser eletiva dos membros do STF, aí a forma de nomeação, é óbvio que tem que ser pessoas do direito e tal, quem poderia votar, quem não poderia, é uma outra discussão, mas tinha que ser eletiva, Sim. não por meio de nomeação do presidente da República, certo? E com mandatos, não vitalício. Eu acho que 10 anos, por exemplo, geraria uma alternância superando o mandato presidencial, que garantia uma certa independência e lisura, seria um mandato legal. Quando a gente fala de judiciário, os processos são lentos, então 10 anos para mim faria sentido. Eu acho que seria mais justo com o país. Hoje, infelizmente, o STF ele é uma corte muito mais política do que jurídica. Entendi. Eu já defendo o modelo atual. Acho que o problema não está no mecanismo em si, ele está na população. Se a população não está em bons senadores e no bom presidente da República, a indicação vai ser razoável. Mas se a gente votar no Bolsonaro para presidente da República, no Renan Calheiros para o Senado, aí não tem sabatina que vai sabatinar ninguém, o cara não vai indicar cara bom. Aí você está falando de Mas a gente pode melhorar de mudança cultural e uma alteração a longo prazo para um problema iminente. Eu concordo com o seu argumento. Eu falo, nada representa mais a população do que a Câmara dos Deputados. Até ter essa renovação lá vai demorar, sei lá, 10, 15, 20 anos. A gente vai mudar o mecanismo, a população vai ter que votar de alguma coisa. É uma contenção, né? Pelo agora, né? Então, mas talvez não seja uma votação diferente. Aí é questão de análise do tipo de voto. Mas deixa eu só fazer uma outra observação aqui. Vocês têm iPhone? Tem. Vocês têm iPhone? Pedido especial do Respeito Pai para vocês. Precisou trocar de iPhone? Seu fone importa. Esse aqui é o nosso parceiraço. Os caras têm iPhone, MacBook. Aqui tem um maluco com o celularzinho. Aqui, legal, pô. Parte do símbolo da Apple aqui. MacBook, tudo que vocês precisarem, galera. MacBook, iPhone, carregadores, toda a parte de acessórios. É o nosso patrocinador master, cara. Os caras não vão saber onde que é, mas fica no mercado próximo aqui. Ô, Bruninho, tem uma última coisa aqui, cara. Meu desafio pro Ali. Exato. Posso fazer? Nós temos aqui, galera, um quadro nosso que é o desafio. Todo programa, ele me faz um desafio e eu faço um desafio pra ele, né? Assim, eu não tenho nenhuma religião, né? Eu respeito todas, eu creio em Deus, mas eu não tenho uma religião específica. E eu pensei muito bem que a gente poderia fazer, né? Não pra agora, mas pra daqui a um tempo. E 3 amigos nossos, eles fizeram Nossos entrevistados, né? Entrevistados, estiveram aqui. Eles fizeram o Caminho da Fé, não sei se vocês conhecem. Que anda 300 quilômetros. Até Aparecida. Até Aparecida do Norte. Sim. São 10 a 12 dias de caminhada. E eu quero fazer esse desafio pra você, mas eu quero ir junto. Só que eu descobri que tem que ter mais ou menos uns 7 meses de preparação. Porque, cara, são 300 quilômetros andando. Pô, Renato Batista tem subida pra caramba. Tá precisando. E eu quero saber se você topa esse desafio, cara. Só que se você topar, você e eu vamos ter que começar a preparação agora, hein? Mas se você perder essa barriga aí. Não, barriga não fala comigo de barriga. Ó, a melhor data que falaram lá é junho. Junho, porque tá uma temperatura legal, não tá lotado. Tá safe. Tá safe? Vamos. Claro, pô. Bora lá? Bora logo. Você quiser também? Pô, eu não consigo. Pula essa, né? Não. Até porque nesse período eu tenho certeza que eu vou estar na Câmara dos Deputados legislando no que vem. Quantos votos precisa, Rubinho? No nosso partido, a gente estima que com certeza você entra se você bater 110 mil. 110 mil. Existe a possibilidade, fala-se ali acima de 90, mas não é seguro. Curiosidade, vereador, você teve quanto no 33. 33. Não tá longe se você pensar a proporção de vereador para deputado federal. Assim, eu tô bastante otimista, é óbvio que não é fácil, tem candidatos fortes, enfim, mas o que a gente estima é que haja um aumento da votação na cidade de São Paulo, por eu ter ficado mais conhecido, eu acho que eu fiz um mandato com muitas entregas, são 111 bilhões de reais recuperados em um ano de mandato, isso para mim é muito valoroso, eu acredito que as pessoas vão reconhecer isso. E a gente tem, historicamente, 1/3 da votação do movimento somente na capital, o restante ao redor do estado. Entendi. Então, nesse cálculo, há a possibilidade de atingir. Vocês sabem que o Aldo Demarque é de Rio Claro, né? Sim. O Demarque, a gente não tem grandes coisas contra ele. Ele assumiu o lugar do Arthur porque era o suplente. Era suplente, exatamente. Exato. Não é uma coisa que ele pode escolher. Acho que ele nem imaginava que isso ia acontecer. Acho que ninguém imaginava, na verdade. E fica aqui o convite, hein? Se der tudo certo, vocês vão voltar aqui, hein?
Tá pra gente aceito. pra falar. Esse eu aceito. Entendeu? Então, ó, tá aqui, firmado o compromisso. E eles falaram que Deu vão tudo tirar certo, foto. os Pode dois tirar voltam foto aqui. do voto lá, né? Tira a foto Não na é cabine. crime. Não, Pode não, ser, eu não. sei que não. Calma. Mostra pra nós aqui só depois, ó. Ah, tá. Não, vai vocês lá em Brasília. Eu lembro que teve. Falar com ele? Bora, tá convidado também, se Bora, Deus quiser. bora. Eu lembro que teve uma treta de um sujeito que votou com a arma. Teve. Ele filmou e aí ele tava. Sim. Ele filmou o Teve. voto, isso é crime. Eu não sei o que aconteceu com o sujeito, mas gerou uma baita confusão em Com a 2018. arma, pelo amor de Deus. Muita torcida. Vitão, você curtiu? Gostou? Bastante, cara. É. Falei, ó. O cara do debate isso aqui. Ali e eu, a gente vai ficar aqui, né? Ficava na retaguarda, fazendo as Tem perguntas. muito mais. Algumas perguntas que, inclusive, vieram dos nossos Olha né? só. seguidores, algumas delas. Faltaram muitas perguntas aqui, né? Muito. Cara, tem uma última saideira aqui, que é a escolha do Mano. pai. Evo Morales ou Nicolás Maduro? Puta que pariu. Tchau. Pô, Bolsonaro ou sair, Lula de novo? Galera, se vocês As quiserem perguntas mandar são bravas aí. um viu? recado final para aquela câmera lá, pra gente poder Aquela encerrar. câmera ali? É. Bom, agradecer a toda a nossa audiência. Teve debate, mas faz parte. Aqui a gente não foge de debate nenhum. É sempre no campo das ideias. Depois, se o Vitor tiver mais alguma dúvida, a gente vai trocando lá no WhatsApp. Agradecer também pelo convite. Sou o Guto Zacarias, sou pré-candidato a deputado estadual. Estamos em Rio Claro, já passamos por Taubaté, por Jacaraí, São José dos Campos, São Caetano, Santo André, Valinhos, Mauá e, obviamente, cidade de São Paulo. E vamos para várias outras cidades, colocando ali, rodando o estado, divulgando as nossas propostas ali e debatendo também. Então é isso aí. Meu nome estará à disposição de vocês no dia 2 de outubro para uma coisa que a Justiça Eleitoral não deixa que eu fale, mas envolve urnas Eu eletrônicas. não vou defender. E quem curtir, quem gostar, pode me seguir lá nas redes sociais, @GutoZacariasMBL em todas as redes. É isso. Abraço, muito obrigado. Ele falou Jacareí de um jeito muito engraçado. Depois eu quero um recorte disso. Mas, Jacareí. pessoal, quero agradecer a todos que acompanharam a gente. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É muito bacana o programa. Parabéns para vocês. Aos patrocinadores que permitem que isso aconteça. Exatamente. Obrigado a todos. Quem não me acompanha, @Rubinho Nunes MBL em todas as redes, @Guto Zacarias MBL em todas as redes também. Tamo junto. Tenho certeza que vai ter um ano muito próspero para todos nós. Um grande abraço. E ano que vem o pessoal tá aqui. Vitão, manda o seu recado lá e depois a gente vai encerrar. Bom, eu só agradeço aí o convite, o Fabinho, o Ali. Não sou candidato a nada, mas estamos aí. Por enquanto não, Por enquanto. Precisar da gente aí, algum apoio, alguma informação, estamos aí. Galera, muito obrigado. Fala, Bruno. Oi? Pra encerrar. Galera, muito obrigado. 22º, né? Esse? 22º encerrado com sucesso, hein? Tamo junto, valeu, fui!